Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Há 14 séculos, Deus mandou para a humanidade o Alcorão como um livro de diretrizes. Ele enviou um chamado às pessoas para serem guiadas pela verdade ao ouvir esse livro. Desde o dia da sua revelação ao dia da ressurreição, seu último livro divino continua sendo o guia da humanidade. O estilo do Alcorão e a sabedoria superior contida nele definitivamente são evidências de que é a palavra de Deus. Além disso, o Alcorão tem vários atributos miraculosos que provam que é de fato uma revelação de Deus. Um desses atributos é o fato de que várias verdades científicas que só conseguimos descobrir com a tecnologia do século XX já estavam escritas no Alcorão há 1400 anos. É claro que o Alcorão não é um livro científico. No entanto, muitos fatos científicos que são expressos de uma forma extremamente peculiar em seus versos só foram descobertos com a tecnologia do século XX. Esses fatos não poderiam ser conhecidos na época da revelação do Alcorão, e isso é uma prova ainda maior de que o Alcorão é a palavra de Deus. Para entender as questões científicas do Alcorão, primeiro precisamos dar uma olhada no nível da ciência da época em que o livro sagrado foi revelado. No século VII, quando o Alcorão foi revelado, a sociedade árabe tinha muitas superstições e crenças sólidas, onde questões científicas eram endereçadas. Com a falta da tecnologia para observar o universo e a natureza, os árabes de antigamente acreditavam em lendas herdadas de gerações anteriores. Eles supunham, por exemplo, que as montanhas eram responsáveis por suportar o céu. Eles acreditavam que o mundo era plano e que existiam montanhas altas nas duas extremidades. Acreditava-se que essas montanhas eram pilares que sustentavam o céu acima de nós. No entanto, todas as crenças supersticiosas da sociedade árabe foram eliminadas com o Alcorão. O verso "Deus é quem criou os céus sem nenhum apoio", por exemplo, invalidou a crença que o céu é sustentado pelas montanhas. Em muitas outras questões, fatos importantes foram revelados na época quando ninguém poderia sabê-los. O Alcorão, que foi revelado na época quando as pessoas sabiam muito pouco sobre astronomia, física ou biologia,
Contém fatores essenciais sobre uma variedade de assuntos, como a criação do universo, a criação do ser humano, a estrutura da atmosfera e os equilíbrios delicados que tornam a vida na Terra possível. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em foco. أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا رسول رسول Allah. Allah. Eu testemunho Eu testemunho que não há outra divindade que não há outra divindade além de Deus. além de Deus. Eu testemunho Eu testemunho que Muhammad, que Muhammad, seu mensageiro. seu mensageiro. Takbir! Parabéns, felicidade. Seja bem-vindo. Tem alguma palavra que queria falar? Uma palavra para os irmãos? Yalla. Irmãos, eu estou assim, tremendamente emocionada. São quase um ano buscando este lugar. Estou muito alegre, Alhamdulillah. porque o Islã é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver de perto. Graças. E isso é muito bom. Saúde. Alhamdulillah, eu queria dar parabéns para ela. Seja bem-vindo a nossa irmã dentro da comunidade. Ana Nosala Mubarak. Deus abençoe. E Deus abra você força para continuar no caminho do profeta Muhammad. Que a paz seja com ele. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Takbir! La ilaha illallah. La ilaha illallah. La محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Conheça o Islã. Conheci o Islã há muitos anos e sempre tive muita curiosidade, muito interesse em saber mais, saber a fundo como que é essa religião, até mesmo porque hoje em dia a mídia ela apresenta uma forma distorcida da nossa religião. A mídia ela fala principalmente os pontos negativos e as pessoas hoje têm um grande problema, não buscam a verdadeira informação, não buscam o verdadeiro conhecimento, até mesmo porque acha que a mídia passa tudo com veracidade. E não é bem assim. Então, eu procurei conhecer, fazer pesquisas, conversar com muitas irmãs, até mesmo com alguns irmãos, onde foi esclarecido muitas dúvidas. E no decorrer dos anos, o meu interesse foi aumentando cada vez mais. Só que chegou um momento em que eu falei, hoje eu abraço o Islã, porque realmente é isso que eu quero para mim, é a religião da minha vida. Eu conheci o Islã quando eu estava fazendo um curso de História na faculdade. Foi na época do atentado dos Estados Unidos, 11 de setembro, quando se começou a falar muito sobre árabes,
homens bombas, eu me peguei curiosa, querendo saber o porquê, o que tinha acontecido, por que uma religião incentivava a violência. Eu era professora, sou professora, e na época eu estava fazendo história, e para dar aula, eu já trabalhava numa escola, os professores comentavam muito na sala dos professores a respeito disso, e um professor levou uma revista, Época, que falava muito sobre o Islã, mas falava muito da forma distorcida da religião. E eu não acreditei naquilo. E como eu estava já em vias de começar um trabalho de conclusão de curso, eu me interessei em fazer sobre a religião. E o Islã, para mim, é simplicidade, Deus é um só. E realmente estou tendo muitas descobertas maravilhosas, são pessoas muito acolhedoras, convidativas para vir para o Islã. Então, eu estou tendo uma receptividade muito grande, né? Quem tem a intenção de algum dia se converter, será muito bem recebido pelos irmãos aqui da mesquita aqui de Santo Amaro, e eu estou muito feliz. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Crenças islâmicas. Os anjos de Deus. Os muçulmanos acreditam na existência de anjos. Os anjos são criados a partir da luz. Eles não são responsáveis, pois não têm livre-arbítrio. Cada anjo é destinado a cumprir uma tarefa específica. Alguns deles gravam nossos feitos e outros protegem os seres humanos. O arcanjo Gabriel é o responsável por trazer a mensagem de Deus para os mensageiros. Crenças islâmicas. As Escrituras de Deus. Os muçulmanos acreditam em todos os livros de Alá, como as Escrituras de Abraão, os Salmos de Davi, a Torá, que foi dada a Moisés, o Evangelho ou a Bíblia, que foi dada a Jesus Cristo, e o Alcorão, que foi enviado a Mohammed, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos eles. O Alcorão reitera essa crença e menciona a Torá como fonte de orientação e luz. Certamente, nós enviamos a Torá para Moisés, e nela estavam orientação e luz, pelas quais os profetas que se submeteram à vontade de Alá julgaram os judeus. A Bíblia também foi mencionada no Alcorão como fonte de orientação e luz. Enviamos Jesus, filho de Maria, confirmando a Torá que o precedeu, e nós lhe demos o Evangelho, no qual estavam orientação e luz e a confirmação da Torá. Os muçulmanos acreditam que o arcanjo Gabriel carregou os livros de Deus 100% corretos para os mensageiros de Deus. Moisés disse: Ó meu povo, se vós realmente acreditam em Alá, então confiem nele somente, se vós realmente se submeteram a ele. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Os muçulmanos acreditam nas escrituras originais, os puros livros divinos, que foram revelados aos mensageiros de Alá em seus textos originais. Mas quando o homem começa a traduzi-los, então uma contribuição humana é adicionada que não é divina. Portanto, as traduções não podem ser consideradas divinas. O que quer dizer que se uma pessoa disser, deixe-me dar um Alcorão em inglês, corrija, diga a ela que não há nada que possa ser chamado de Alcorão em inglês. Diga uma tradução inglesa do Alcorão. O Alcorão é somente em árabe. E isso, é claro, também se aplica a todas as outras escrituras. A escritura original é aquela com o texto original sem tradução. Traduções não podem ser consideradas divinas.
O Alcorão é a última revelação de Deus e a principal fonte para a fé e a prática dos muçulmanos. Ele trata de todos os assuntos no que se refere aos seres humanos, incluindo conhecimento, doutrina, adoração e lei. Há 2 temas básicos para o Alcorão. O primeiro tema é a relação entre Alá, o Criador deste mundo, e a sua criação. E o segundo tema é a relação entre as pessoas. O Alcorão fornece diretrizes para uma sociedade justa, conduta humana apropriada e princípios econômicos equitativos. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Todo o louvor é devido a Alá, o Senhor dos mundos, o Clemente, o Misericordioso, Rei do dia do julgamento. Só a Ti nós adoramos e só a Ti pedimos ajuda. Guia-nos pela senda reta, no caminho daqueles que Tu favoreceste, não daqueles que contraíram a Tua ira, nem daqueles que se extraviaram. Amém. Por tantos anos, eu costumava perguntar a mim mesmo quando via pessoas brigando entre si. Olá, por que nos criastes de origens diferentes? Homens e mulheres, brancos e negros, e as pessoas estão brigando entre si. Não seria uma ideia melhor se nos tivesse criado a partir da mesma origem? Vindo do mesmo sexo? Falando uma língua? Mesma cor, em vez de pessoas brigando entre si? Então eu encontrei a resposta para a minha pergunta no Alcorão. Porque no Alcorão você encontra uma resposta para cada coisa que você tiver na sua mente sobre a criação. Eu a encontrei em um verso que passou a ser um verso bem profundo para o meu coração. Ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Esse verso foi a resposta para a minha pergunta. Porque a diversidade é uma bênção. É uma bênção sermos diferentes. Imagine se as pessoas neste mundo tivessem a mesma origem, falando a mesma língua, comendo a mesma comida, todos iguais. Essa vida seria tão entediante. Nenhuma oportunidade de conhecer um ao outro ou descobrir um ao outro. E alguns negócios deixariam de existir, como o turismo, pois viajar para quê? Ver o quê? Seria um mundo entediante. É uma bênção que somos diferentes. A diversidade é uma bênção. As pessoas abusam quando atacam as casas e terras umas das outras. Deus é maior. Allahu Akbar. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. E eles dizem, ó tu sobre quem foi descido o Alcorão, por certo és louco. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Que nos faças vir os anjos, se és dos verídicos. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Não fazemos descer os anjos, senão com a verdade, e nesse caso não haveria para eles dilação. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. E com efeito enviamos antes de ti mensageiros às seitas dos antepassados. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E não lhe chegou mensageiro algum sem que dele zombassem. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Nele não creem,
E com efeito passaram os procedimentos dos antepassados. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. E se lhes abríssemos uma porta do céu e eles seguissem ascendendo a ela, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. em verdade ainda diriam: apenas nossas vistas turvam-se, aliás, somos um povo enfeitiçado. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. E com efeito, fizemos no céu constelações e aformoseamo-lo para os olhadores. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala e rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros enviados por Ele como orientação para a humanidade. Testemunhamos que não há divindade além de Allah. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, enviado como o último dos profetas, enviado como misericórdia para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Vocês pretendem entrar no paraíso? ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم. Pretendem entrar no paraíso? Desejam entrar no paraíso? E ainda não vos chegou as histórias daqueles que vos antecederam? O que aconteceu com eles? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Tocaram-nos o infortúnio, a perseguição, a desgraça, وَزُلْزِلُوا, e foram estremecidos a ponto de dizerem, e a ponto de um mensageiro, na época deles, também dizer: Mata Nasrullah, quando será o socorro de Allah? Quando Deus irá nos socorrer? Aí a resposta: Ala inna nasrallahi qarib. O socorro de Allah é próximo. Esse também é um exemplo de versos do Alcorão Sagrado revelados no período de Meca, quando os muçulmanos eram perseguidos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era perseguido por trazer a mensagem de Deus Altíssimo seja para orientar o ser humano e para ensiná-lo que muitos dos costumes e tradições que o ser humano tem são errados. Então, as pessoas que viveram antes de vocês, as gerações que vieram antes de vocês, também sofreram. Então, tenham paciência. Ala inna nasrallahi qarib. O socorro de Deus está próximo. Citamos que entre os meios que os idólatras em Meca seguiram, empregaram para desviar as pessoas da mensagem, desviar as pessoas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Queriam desviar as pessoas desta luz, desta misericórdia. Então, eles pensaram em várias maneiras para poderem fazer isso. E não conseguiram, e jamais alguém vai conseguir. Apenas as pessoas menos informadas é que irão se desviar desta mensagem, desta luz, desta misericórdia. Irão se desviar
daquilo que é mensagem, palavra pura de Deus Altíssimo seja, daquilo que é ao Corão, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então os idólatras de Meca empregaram os seguintes meios para desviar as pessoas. E muitos desses meios são empregados hoje, ou são empregados outros meios, como acusações falsas. Então, número 1, naquela época, eles tentaram acordo com o tio do profeta, Abu Talib, que o protegia, e com o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. E citamos muitos exemplos sobre isso, e até muitas das revelações do Alcorão Sagrado feitas sobre esse assunto. Número 2, as acusações falsas. As falsas acusações. Mentiroso, feiticeiro, louco, impostor. Número 3, as exigências. Eles faziam exigências e queriam milagres. Podemos chamar então, número 3, desafios e exigências de milagres. Chegamos agora ao 4º ponto e o último ponto. O último meio, a última maneira que foi empregada pelos perseguidores e opositores de Muhammad para desviar as pessoas dele. Em árabe dizemos al-i'tida al-jasadi, a agressão física. E isso ocorre hoje também. A agressão física. Assassinatos, perseguições, sequestros. Isso acontece. E aconteceu. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.